Bom, boa tarde a todos, bem-vindos. Essa vai ser a nossa primeira aula de CM300 desse semestre. Eu vou tentar explicar brevemente aqui as informações mais fundamentais que vocês precisam saber. E qualquer dúvida mais específica sobre o desenvolvimento da disciplina, vocês vão ter que participar dessa aula prática de quarta-feira, onde vai ser dada por professores. Vocês vão receber os horários no FPR virtual, e lá vocês vão poder ser mais esclarecidos com relação a todo o desenvolvimento da disciplina. Tá? Aqui, o que vai acontecer? Tá? Primeira coisa, antes de começar qualquer tipo de informação, vocês têm que ler esse guia do curso. Tá? É fundamental. Tudo bem? Ele está na apresentação, /semana 0 da FPR Virtual. Imagino que todos vocês já devem ter acesso a essa plataforma. Toda a comunicação vai ser feita por lá. Então, fiquem atentos ao e-mail, tentem acessar diariamente esse canal. Imagino que outras disciplinas também do seu curso também vão estar fazendo, vão estar usando esse tipo de procedimento, tá? Coisas mais específicas, mais pontuais, que ainda não foram sanadas no guia do curso, aí vocês podem procurar o professor de vocês na quarta-feira, preferencialmente, que é quando vai acontecer essas aulas práticas, tudo bem? Então, deixa eu começar falando alguma coisa nesse sentido, tá? Deixa eu fazer algumas explicações. A disciplina, ela vai ser totalmente assíncrona, tá? Essa disciplina CM300 é totalmente assíncrona. O que significa isso? Significa que por mais que essa aula que eu estou dando para vocês agora seja ao vivo, seja uma live, a participação nela não é obrigatória, tudo bem? Isso não conta a presença, você não precisa estar aqui assistindo essa aula para poder passar no curso. Isso aqui é um direcionamento teórico do conteúdo de cada uma das semanas, que é para auxiliar vocês no desenvolvimento da disciplina como um todo, mas essas aulas vão ficar gravadas aqui no próprio YouTube. E aí tem as quartas-feiras, é o que a gente vai chamar de aula prática, tudo bem? Elas vão ser com os professores Elias e Mael, e vão ser mais voltadas à resolução de problemas, ou tirar a dúvida que vocês tenham com relação a esse exercício, a conteúdo. Então ali você vai ter um contato mais direto com o professor. E aí vai ter uma terceira possibilidade de encontro, que é com o monitor, tutor, né, que é um aluno de graduação nosso, que ele é designado para ajudar vocês. Nenhuma dessas três atividades, nem a aula teórica, nem prática, nem a monitoria, elas são obrigatórias, tudo bem? Então, eu vou falar um pouquinho mais especificamente de como vai funcionar essa disciplina agora, essa aula de segunda-feira, tá? que eu chamo de aula teórica. Ela vai ser simplesmente um direcionamento teórico para o conteúdo que vai ser abordado na semana. Então, por exemplo, hoje a gente vai falar um pouco de números, um pouco de polinômios, um pouco de fatoração. Então, eu vou pegar e definir algumas coisas para vocês, dar alguns exemplos, mostrar muito brevemente. Estou só apresentando o conteúdo para vocês. E aí parte de vocês acessarem a UFR Virtual, por exemplo, que lá vai ter um material complementar, tem lista de exercícios para vocês fazerem, e aí vocês podem testar o conhecimento de vocês, e aí se não for o suficiente, tem um material complementar na UFR Virtual que você pode acessar, que são vídeos de exemplos, vídeos de resolução, vídeos de explicativos, etc. Tem um grande material lá, um grande acervo, livro didático, para você tentar melhorar um pouco mais, entender um pouco melhor a sua dúvida. Então, eu vou expor para vocês o conteúdo, fazer alguns exemplos. É só um conteúdo inicial, gente. Então, qual que é o conteúdo dessa semana? Tudo bem? A gente começa do mais básico possível, que são números. Então, vocês devem lembrar, lá do ensino fundamental, muito provavelmente, que a gente tem uma certa cadeia de conjuntos, tá? Que a gente denota por N, que são o conjunto dos números naturais. O que significa números naturais? São o conjunto que você consegue contar, tudo bem? Então, você tem o 1, o 2, o 3, e assim por diante. Você pode continuar. Existe um debate, não vou entrar em questões filosóficas aqui, se o zero é natural ou não, mas eu vou colocar o zero como sendo um número natural. Um número que contém o conjunto dos números naturais é o conjunto dos números inteiros, que é denotado por Z, tá? E aqui você passa a ter números negativos. Então, além de ter todos esses naturais, você vai ter, por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Tá? Posso pensar no menos 27 e assim por diante.
Então, inteiro porque ele não está quebrado, ele não está fracionado. Tudo bem? Essa é a ideia que você tem que ter. E contendo os números inteiros, a gente tem os números racionais. Os números racionais são justamente aqueles que você pode fracionar, né? Ou seja, você pode formar uma fração com eles. Então, tudo que pode ser escrito como uma fração entre números inteiros é número racional. Então, vamos pensar, por exemplo, no o 1 é inteiro e o 2 é inteiro. Então, o 1 sobre 2, ou seja, o meio, ele é um número racional. Eu posso pensar no menos 7 sobre 3. Menos 7 é um número inteiro, o 3 é um número inteiro, então essa fração é um número racional. E assim por diante. Tá? Posso pensar em números que estão na expressão racional, por exemplo, o 0,625. Por que isso aqui é um número racional? Porque eu consigo escrever isso como uma fração. O 0,625, você pode pensar como sendo 625 dividido por 1000. Uma fração de dois números inteiros. Agora tem um conjunto de números que eu não consigo escrever como fração. Tá? E eu não vou entrar muito nos méritos de porquê e como, mas eles não podem. E, por exemplo, se eu olho para a raiz quadrada de 2, eu não consigo escrever raiz quadrada de 2. Então, ele não pode ser um número racional. E tudo que não for racional vai ser irracional. Então, esse I vem de irracional. E o conjunto de todos esses números aqui é o que eu chamo de conjunto dos números reais. Tudo bem? Então, eu posso ter o raiz de 2 aqui, eu posso ter o raiz quinta, raiz cúbica de 5, eu posso ter o número π, por exemplo, eu posso ter o número e, que vocês vão ver mais no decorrer do curso, que é o número neperiano. Isso aqui é número neperiano. Então, tem todos os números que você não consegue escrever como fração, eles vão aparecer nesse conjunto aqui. E aí, o primeiro problema que surge, acessível para a gente nesse momento, é o seguinte, é a questão da dízima. Então, pensa, por exemplo, no seguinte. Aqui eu considerei, por exemplo, o 0,625. É um número decimal. Decimal porque eu consigo escrever ele usando vírgula e casas decimais, tá? Eu consigo escrever como uma fração de números inteiros. Agora, se eu pensar, por exemplo, no número 0,9999999, continuo infinitamente 9, e nunca paro de escrever 9 depois da vírgula. Então, isso aqui é um número decimal. A pergunta é, ele é racional? Eu consigo escrever esse número como uma fração? Eu não posso dividir por infinito zeros. Não faz sentido isso, como número. Tá? Então, a primeira pergunta que a gente tem que tentar resolver aqui nesse momento é, números dessa forma são racionais? Podem ser escritos como fração? Para isso, vamos tentar introduzir nomes. A gente precisa de nome para as coisas, tudo bem? O que a gente vai ver no final das contas é que toda dízima periódica pode ser escrito como uma fração irredutível de números inteiros. O que é uma fração irredutível? Tá? Então, nesses casos aqui, eu gosto de explicar com exemplos. Então, a fração irredutível é uma coisa que tem uma fração, é uma divisão entre dois números. Então, por exemplo, eu posso olhar para o 2 quartos. 2 quartos é uma fração. Mas 2 quartos é uma fração redutível. Por que é redutível? Eu posso dividir o numerador e o denominador por 2. Isso é 1 meio. Então, 2 quartos é redutível e 1 meio é irredutível. Porque eu não consigo dividir numerador e denominador por um mesmo número e manter essa fração com o mesmo valor. O 1 é claro, né? Mas vamos tentar pegar um outro exemplo aqui onde 1 não seja divisível. 14 terços, por exemplo. Isso aqui é irredutível, porque eu não tem nenhum número que eu possa dividir o 14 e o 3 simultaneamente para alterar que tenha o mesmo valor de fração. Então, o primeiro objetivo da gente vai ser mostrar que dízimas periódicas são números racionais, mostrando que eu consigo uma fração irredutível que corresponde ao mesmo valor daquela dízima. Tá? E essas frações vão ser chamadas de frações geratrizes. Tá? A fração que corresponde a uma dízima é a fração geratriz dessa dízima periódica. Tudo bem? Então, por exemplo, 2 terços é a fração geratriz de 0,66666, etc.,
que, por simplificação, a gente usa essa notação aqui, 0,6 barra. O número que estiver embaixo do barra, ele é repetido infinitamente. E você tem fórmula para determinar a fração geratriz de uma dízima. Mas toda fórmula tem um raciocínio por trás. E às vezes é mais fácil você entender, na maioria das vezes, inclusive, é mais fácil você entender o raciocínio por trás da fórmula do que decorar a fórmula em si. Tá? Porque uma vez que você entende o raciocínio, você entende a ferramenta, ao invés de só usar ela. Tá? Então, por exemplo, isso aqui eu tirei da internet, que é como determinar a fração geratriz de uma dízima composta. Muito complicado, muito fácil de se perder. Tá? Eu não gosto desse tipo de ferramenta e eu vou explicar para vocês qual que é a ideia que está por trás. Tudo bem? Então, primeiro eu vou dar alguns nomes, tá? Então, quando eu olho, por exemplo, uma dízima, então eu coloco 0, por exemplo, 3,25 barra, só em cima do 25. Isso aqui, na verdade, quer dizer o número 0,3. O 3 não está coberto pelo barra. Tá? Então, o 3 ele aparece só essa única vez. E aí o 25 ele se repete infinitamente. Então, essas coisas têm alguns nomes, os nomes são importantes, tá? Eu vou ressaltar esse aqui. O 25, que é o número que está entre barras, é chamado de período da dízima. E qual que é o raciocínio? As coisas não funcionam direito com dízima porque você tem infinitos números após a vírgula. Se eu, por algum truque, eu conseguisse reescrever esse número de forma a não usar infinitos números depois da vírgula, eu conseguiria resolver o problema, teoricamente. Então, vamos pensar num exemplo aqui que não tem muito a ver com dízima, tem a ver mais com cálculo. Tá? Então, suponha que eu tenho o 1,9 e eu quero subtrair do 1,9 barra o 0,9. Tá? O que é isso aqui, então, no final das contas? Isso é 1,999, etc., menos 0,999, etc. Mas vamos tentar arranjar isso daqui daquele jeito que a gente sabe fazer conta, né? Vamos fazer uma conta de subtração daquelas bem quinta série, que é assim. Então, eu vou colocar 1,999, etc., 9 aqui, continua, e vou subtrair de 0,999, etc. Então, eu vou fazer essa subtração. Todo esse lado após a vírgula, então, lembrem, vírgula embaixo de vírgula, né, para fazer a subtração. Então, todo esse lado depois da vírgula é igual a todo esse lado depois da vírgula. Então, o que vem depois dessa vírgula aqui é zero, nessa subtração. Então, no final das contas, o que eu ganhei? Eu ganhei que 1 menos 9 barra, desculpa, 1,9 barra menos 0,9 barra é igual a 1. É uma continha boba, mas, uma vez que eu tenho números iguais, depois da vírgula, e faço uma subtração, ou nesse caso, uma subtração, vai dar zero depois da vírgula. Então, esse é o truque, tá? É isso que você tem que ter em mente. E isso vai resolver o seu problema. Com isso em mente, vamos tentar achar a fração geratriz dessa dízima aqui, 0,325. Então, o meu objetivo é determinar a fração que corresponde a esse valor que eu vou chamar de x, que é 0,325 barra. Então, lembra que isso aqui é 0,325 e continua. Então, x vale esse número aqui. Então, o que eu primeiro preciso fazer é garantir que eu vou ter um número que só... O período ele sempre acontece depois da vírgula, e imediatamente depois da vírgula. Tá? Então, eu tenho esse 3 atrapalhando aqui, de alguma forma, porque o 3 ele não se repete. Então, uma forma de eu achar um outro número associado a x, onde o 25 ele acontece logo depois da vírgula, é multiplicar x por 10. Então, se eu multiplico x por 10, eu vou andar com essa vírgula uma casa para a direita. Então, isso aqui passa a ser 3,25 barra, que é 3,25, 25, 25 e vai embora. Então, observa que agora, depois da vírgula, eu começo imediatamente com 25. Se eu tentar fazer a subtração 10x menos x,
eu não vou ter 25 embaixo de 25 para todo número depois da vírgula. Porque eu tenho esse 3 aqui atrapalhando. Então, o x não funciona para mim. O 10x é bom, o x não funciona. Então, eu vou mexer mais um pouco agora no 10x, ou no x, tanto faz, para achar um novo número onde o período 25 comece logo após a vírgula. Então, por exemplo, aqui para 10x eu andei uma casa à direita com a vírgula. Eu posso andar duas. Uma, duas, três. Então, se eu andar 3 casas com a vírgula, eu vou ter um novo número onde o 25 ele começa a aparecer logo depois da vírgula. Mas andar 3 casas com a vírgula significa multiplicar por 1000. Então, 1000x é 325,25, 25, 25, etc. Estou com 2 números. Não é o x que eu quero, mas não tem problema. A gente já chega nele. Eu tenho um número que vale 10x, que corresponde ao 3,25 barra. E eu tenho um número que corresponde ao 1000x, que é o 325, 25 barra. E são 2 números que têm a propriedade que eu gosto. Os dois estão associados a x, e o 25 ele começa logo após a vírgula. O que significa isso? Significa que se eu for fazer a subtração 1000x menos 10x, tudo que está depois da vírgula vai ser zero. Né? Porque esse número aqui é o quê? Nada mais é do que eu estou fazendo isso aqui. Eu estou fazendo 325,25, etc., menos 3,25, etc. Vírgula embaixo de vírgula, todo lado que está após a vírgula vai dar zero, e aqui vai dar 322. Então, esse número aqui, 1000x menos 10x, ele vale 322. Tá? Muito semelhante com aquela conta que a gente fez do 1,999 menos 0,999. Só que, de novo, né, isso aqui é para 1000x menos 10x. Mas aqui, 1000x menos 10x, eu posso colocar coisas em evidência. Isso daqui é a mesma coisa que x, que está multiplicando 1000 menos 10. E isso é 322. Agora, essa conta aqui está dando 990x igual a 322. Então, x é igual a 322 dividido por 990. Mas quem que é x? Bom, x é justamente a dízima periódica que eu comecei. Então, aquela dízima que eu tinha inicialmente, 0,325 barra, eu consigo escrever como 322 dividido por 990. Então, achei uma fração que corresponde a essa dízima. Era o primeiro passo que eu precisava. Só que essa fração ainda não é irredutível. Porque, por exemplo, eu posso dividir por 2 aqui, numerador e denominador, já que ambos são pares. Então, se eu divido por 2, numerador e denominador, eu vou chegar em 161 dividido por 495. E essa aqui sim é irredutível. Tudo bem? Então, a fração geratriz de 0,325 é 161 dividido por 495. Tudo bem? Dá conta? Dá conta. Mas se você fosse usar aquela regra passada, você também tem que fazer essa mesma conta. Só que a diferença é que aqui você entendeu o que está por trás. E se aplica a qualquer dízima. Tanto faz quantos números você tem aqui antes do período, quantos números são compostos pelo período, nada disso importa, o raciocínio vai ser sempre o mesmo. O próximo item dessa primeira aula é potenciação e radiciação. Então, só para fixar algumas notações, né? Quando eu pego um número real qualquer, tá? Então pega um número que você preferir, escolhe um, e aqui tem que ser um número inteiro, tá? Por hora. Eu vou definir esse x elevado a m. O x elevado a m vocês já estão acostumados, né? É a multiplicação de x por ele mesmo, m vezes. Ou seja, se eu pego, por exemplo, o meu número favorito só é 2 elevado a 3. Isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, tá? Fazer mais um. Se eu pego menos 3 elevado ao quadrado.
Isso é menos 3 vezes menos 3. Cuidado com o sinal. Menos com menos dá mais, 3 vezes 3, 9. Tudo bem? E assim por diante. Isso aqui carrega algumas propriedades. Tá? Então, a potenciação tem várias propriedades que vão ajudar bastante a gente no próximo assunto, que é falar sobre fatoração de expressões algébricas. Então, para qualquer dois números, x e y, e qualquer dois outros números inteiros, eu vou conseguir definir o seguinte. Eu tenho a seguinte propriedade, na verdade, valendo. Se eu pego x elevado a m e multiplico por x elevado a n, isso é x elevado a m mais n. Tá? Só para dar uma intuição com exemplo aqui, por que isso é verdade? Né? Então, se eu pego, por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Bom, eu vou colocar só parênteses para diferenciar, tá? O 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, multiplicado por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Então, quantas vezes eu tenho 2 sendo multiplicado por ele mesmo? 3 daqui com 4 aqui, 7 vezes, que é justamente 3 mais 4. Isso aqui, esse primeiro item, só para dar uma ideia, né? Enfim, uma intuição um pouco mais palpável da coisa, mas eu tenho a propriedade semelhante para divisão. Então, se eu divido x a m por x a n, isso é x elevado a m menos n. Cuidado, tá? É só para a mesma base. Então, tem que ser o mesmo valor de x aqui para poder fazer isso. Se eu pego um número, elevo a m, depois eu pego esse número e elevo a n ainda, né? Esse parênteses significa isso. Primeiro eu elevo x a m, para depois elevar ele a n. É a mesma coisa que pegar x e elevar o produto m vezes n. Tá? E aqui eu consigo definir esse x elevado a menos m, que por definição vai ser 1 sobre x a m. Ou seja, eu inverto esse número. Inverter é considerar a fração, né? 1 sobre o número que deveria estar aqui. Mas olha só. Eu tinha definido primeiro o que significa potência para números naturais. Agora eu posso considerar números negativos. Então, coisa que eu não tinha definido antes. Então, se eu pego, por exemplo, 2 elevado a menos 3, isso daqui, pela definição, eu não sei o que é, mas agora eu posso aplicar essa propriedade para concluir que isso é 1 sobre 2 elevado a 3. Agora, o 2 elevado a 3 você sabe o que é. Então, isso é 1 sobre 8. E agora tem uma propriedade específica que é... Então, para todos esses daqui, né, deixa eu só destacar, então, de 1 até 4, observe que eu tenho a mesma base. A propriedade 5, eu vou começar a mexer com bases diferentes. Tá? Então, base é esse número que eu estou elevando a certa potência. E a potência a gente chama de expoente ou potência. Tá? Então, se eu tenho dois números multiplicados, x vezes y, e elevo ele a m, isso é a mesma coisa que pegar x elevado a m e multiplicar por y elevado a m. Então, por exemplo, 2 vezes 3 elevado ao quadrado, quanto que é isso daqui? Por um lado, isso é 6 ao quadrado, que é 36. Vamos usar essa propriedade aqui. Então, por outro lado, estou falando que isso é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 9, 36. Então, esses números são iguais. E tem uma propriedade que vai ser bastante importante, que já direciona para o próximo tópico, né, que é a radiciação, que é o seguinte: a raiz de um certo número nada mais é do que o número elevado a uma certa fração. Vou pegar x qualquer aqui, então x elevado a 2/3, isso daqui nada mais é do que, cuidado aqui, tá? O que está embaixo vai por fora. É a raiz cúbica de x ao quadrado. Então, uma vez que eu tenho raízes aparecendo, pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, o que for, eu consigo reescrever esse número, que corresponde à raiz, numa certa potência fracionária de x. E uma vez que eu faço isso, eu posso tentar ficar brincando de usar essas propriedades para fazer alguma redução ou o que seja. E por fim, mas não menos importante, x elevado a zero é 1. E isso aqui vai ser 1 para todo número, desde que o x não seja zero. Tá? Ou seja, o 0 elevado a zero, isso aqui não existe. Então, se aparecerem para vocês quanto que vale 0 elevado a zero, não existe. Não vale nada porque ele não existe. Tudo bem? Então, isso são as propriedades de potência e, consequentemente, propriedades de raízes. Eu vou fazer só um parênteses aqui nas raízes, porque elas têm uma peculiaridade interessante com relação à potência. Tá?
Então, vamos lá. O que eu acabei de falar, né? Eu falei que a raiz m de A, isso daqui nada mais é do que A elevado a 1 sobre m. Tá? E eu quero saber, supostamente, quanto que vale isso aqui, né? Suponho que isso aqui vale um certo número B. Então, o que está me dizendo isso aqui? Então, o B vai ser a raiz enésima de A, sem somente C. Quando eu pego B e elevo a M, isso dá A. Tá? Então, por algum motivo, não é por algum motivo aleatório, mas é mais comum e é mais fácil, é mais intuitivo pensar em formas de potência do que pensar em formas de raiz. Eu já vou te explicar o porquê. Por exemplo, se eu quiser calcular a raiz de menos 4. Por mais que eu transforme isso daqui, se eu transformar em fração, isso aqui nada mais é do que menos 4 elevado a meio. Não ajudou muito. Então vamos tentar usar esse raciocínio aqui. Se eu quero saber quanto vale a raiz de menos 4, vamos chamar de B de novo. Então eu estou procurando por um número, B, de tal forma que, a raiz quando não aparece índice aqui é quadrada, né? Lembra disso. De tal forma que B elevado ao quadrado dá menos 4. Então eu estou procurando por isso daqui. 6 somente C, B ao quadrado for igual a menos 4. Mas aí tem uma pergunta, né? Porque é possível um número ser elevado ao quadrado e dar negativo? Então, se existisse, eu teria que ter um número B, de forma que elevado ao quadrado dá menos 4. Mas se o B for positivo, eu vou ter B vezes B, que é um número positivo. Então, B ao quadrado seria positivo, mas ele não pode ser porque ele está dando menos 4, que é negativo. Agora, se o B fosse negativo, tá? Então, ou seja, se o B fosse menor do que zero, quando eu faço B vezes B, eu vou ter um número negativo vezes um número negativo. Então vai ser menos alguma coisa vezes menos alguma coisa. Menos com menos dá mais. Então o resultado disso aqui, né, ou seja, o B vezes B, que é o B ao quadrado, ele é positivo. Então não importa que número que eu comece aqui, positivo ou negativo, o quadrado vai ser sempre positivo. Então o quadrado de ninguém pode ser um número negativo. Então isso aqui nunca pode acontecer. E aí, quando eu falo nunca, é nos números reais, tá? Nunca pode acontecer. Em R. Tá bom? Então, por esse motivo, só que o raiz quadrada não tem nada de muito particular no fato de ser 2, tá? O quadrado. É particular do fato de ser par. Tudo bem? Ou seja, observa que esse tipo de raciocínio eu posso pegar o seguinte: se eu pego um número A elevado a M, e M é par, então o A elevado a M vai ser sempre maior ou igual que zero, ou seja, positivo. Tá? Vamos pegar um exemplo bem bobo aqui. Supõe que o A é menos 3. E aí eu quero pegar M sendo 4, já que o 2 a gente já entende como é que funciona. Então, quanto que é o A elevado a M? Isso é menos 3 a quarta. Então, isso é menos 3, menos 3, menos 3, vezes menos 3. E eu posso fazer o produto 2 a 2 aqui, né? Então, por exemplo, menos 3 com menos 3, isso dá 9 positivo, vezes menos 3 com menos 3 dá 9 positivo. Então, isso daqui deu 81 positivo. Tá? Então, para qualquer número par aqui que eu coloco na potência, não importa se o número for negativo ou positivo, o resultado vai ser sempre positivo. Tá bom? Isso é importante. Então, isso aqui, de certa forma, responde à pergunta inversa, né, da raiz. Porque se eu pego um número qualquer e eleva uma potência par e dá sempre positivo, então significa que se eu tirar uma raiz de um número negativo, com A menor que zero e M par, isso aqui não existe. Então, esse é o único cuidado que você tem que tomar. Se você for tirar uma raiz par de alguma coisa, você tem que certificar que essa coisa que você está tirando a raiz par, ela é positiva. Porque se ela não for, não vai existir. E aí, uma coisa que está diretamente associada à potência, tá? São expressões algébricas.
e mais em particular polinômios, que daqui a pouco eu falo sobre ele. Isso aqui são expressões matemáticas, ou seja, são um conjunto de símbolos. Uma expressão matemática são conjuntos de símbolos que eles vão envolver letras, números e símbolos das operações matemáticas, tá? Como adição, subtração, multiplicação, e aí a gente pode colocar potência e raiz, porque potência e raiz nada mais são do que notações que extrapolam o conceito de multiplicação e divisão. Então, 4xy ao quadrado mais menos 2 sobre 3y, zx mais 7. Isso é uma expressão algébrica. Essas letras que eu vou usar aqui, mais para frente, a gente vai ver que elas vão ser usadas para denotar variáveis ou incógnitas. Tá bom? O que significa isso? Significa que a gente vai poder substituir essas letras por qualquer número que eu quiser. Então, essas letras vão representar lacunas onde você pode encaixar outros números, mas as letras, tenham em mente que elas vão representar incógnitas ou variáveis, tá? A gente vai usar esses dois termos. Vocês estão acostumados com um tipo bem particular de expressão algébrica, que são as equações, né? Vocês já viram bastante isso, com certeza. E o que é uma equação? Uma equação nada mais é do que uma igualdade entre duas expressões algébricas. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 2xy mais 5x igual a x ao quadrado z mais 3y. E aí, um caso particular que a gente vai trabalhar agora de expressão algébrica são os polinômios. Tá? O que são polinômios? São expressões algébricas, ou seja, são expressões que envolvem números, letras e símbolos matemáticos. Mas nesse caso, eu vou usar só uma letra. E posso usar vários números. A letra que eu vou usar normalmente vai ser x, pode usar qualquer letra que você quiser, mas aqui nesse exemplo aqui em particular é o x. E eu posso considerar potências de x. Então, essa é a única letra que eu vou estar usando. Vou usar potências dela. E esses A0, A1 até AN são números reais. E os polinômios são relativamente importantes porque eles vão ter uma certa estrutura algébrica, tá? Não vou entrar em detalhes do que significa esses termos aqui nesse caso. Mas o que significa isso? Eu posso somar, subtrair, multiplicar e dividir polinômios nessas condições. Somar e subtrair são operações inversas uma da outra. Então, se eu sei somar, eu sei subtrair. E a soma, ela vai ser o que a gente chama de coordenada a coordenada. Então, por exemplo, vamos pensar num polinômio aqui. Vou chamar de p de x, tá? Só para dar um nome aqui. Isso vai ser 5x ao quadrado menos x mais 2. E eu tenho um q de x que vai ser, por exemplo, 3x à quinta, cubo, menos, ou melhor, mais. Então, suponha que eu tenho esses dois polinômios, eu quero subtrair eles, tá? Então, estão eles aí. E eu suponho que eu quero fazer o seguinte cálculo. Eu quero calcular p de x menos q de x. Tá, o p de x é o quê? P de x é 5x ao quadrado menos x mais 2. E aí eu vou ter menos o q de x. Só que o q de x é tudo isso. Então, eu vou colocar um parênteses aqui para não me perder no sinal. 3x ao cubo mais 2x menos 5. Então, aqui eu mantenho 5x ao quadrado menos x mais 2. Aí eu vou ter menos 3x ao quadrado ao cubo, menos com mais dá um menos 2x. E aí eu vou ter menos com menos dá mais 5. Só que ainda consigo melhorar um pouco, né? Porque eu vou tentar escrever todo mundo que tem as mesmas potências num número só, numa coordenada só. Então, qual que é a maior potência que eu tenho aqui? É o 3. Então, x ao cubo aqui, ele corresponde à maior potência. E só tem ele nessa expressão, né? Todo mundo aqui é menor do que x ao cubo. Então, eu vou colocar o menos 3x ao cubo aqui, tá? Então, de certa forma, esse aqui eu já estudei. Agora, com x ao quadrado, eu tenho só o 5x ao quadrado, né? Não tem mais x ao quadrado aparecendo. Mais 5x ao quadrado. Então, isso aqui também já considerei. Agora, o próximo grau de x é o grau 1, né? X elevado a 1. Eu tenho o menos x e eu tenho menos 2x. Menos x com menos 2x, isso vai ser menos 3x. E agora eu tenho a parte que não aparece x, que a gente chama de termo constante. Então, o termo constante é o 2 mais 5, que é mais 7. A subtração de p de x por q de x dá esse polinômio aqui. Eu posso fazer o produto também. X ao quadrado mais 3 vezes, por exemplo, x ao cubo mais 2x. Como que eu resolvo isso daqui? Isso aqui eu chamaria de p de x
Isso aqui eu chamaria de Q de x. Então, eu estou pegando um polinômio, que é tudo esse cara aqui, multiplicando por esse polinômio aqui. Usa a propriedade de que a gente chama de distributividade. Então, eu vou pegar esse primeiro termo aqui, multiplicar pelo primeiro de lá e pelo segundo de lá, respeitando o sinal. Então, isso vai ser x ao quadrado vezes x ao cubo. Aí tem esse mais aqui, mais x ao quadrado vezes 2x. E aí eu cobri todo mundo. Agora eu venho para o 3 aqui. Agora, nesse tipo de expressão algébrica, eu consigo usar propriedades que eu tenho, por exemplo. Então, lembra que se eu tenho mesma base, a minha base aqui é x, quando eu faço o produto de x ao quadrado com x ao cubo, eu posso somar os expoentes. Então, o resultado disso é x à quinta. Aqui, o 2 ele está sozinho, só multiplicando. Então, eu não consigo fazer nada com ele, mas o x ao quadrado multiplica o x. Então, fica x elevado a 3. 2 mais 1, 3. Aqui eu vou ter 3x ao cubo, não mudo, não tenho o que fazer aqui. E aqui eu posso multiplicar os números envolvidos. Eu tenho 3 vezes 2, que é 6. Aí o x está sozinho, aparece só vezes x. Só que aqui, tá vendo? Eu tenho x ao cubo e aqui eu tenho x ao cubo. Então eu posso somar esses dois termos. Tá? Então aqui me resulta x à quinta, que está sozinho. Eu vou ter mais 5x ao cubo, mais 6x. E aqui acabou. Tudo bem? Então, essa é a multiplicação de polinômios. Agora eu vou fazer a divisão, tá bom? A divisão costuma ser um pouquinho mais... O pessoal esquece com mais frequência. Então, vou fazer a divisão. Eu peguei um exemplo aqui, tá? Vou chamar de p de x esse polinômio aqui, tá? 4x à quarta menos x ao cubo mais 2x. E eu vou considerar esse polinômio aqui, que eu estou chamando de d de x, x ao quadrado mais 1. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero fazer a divisão de p de x por d de x. Vamos ver se vocês lembram. Eu vou pegar um outro número aqui que é um pouco mais fácil. Vamos pegar, sei lá, o 15 dividir por 2. Então, o 15 dividido por 2, lembra, o 1 não dá, tem que ser o 15 todo. O número que chega mais próximo aqui é o 7. 7 vezes 2, 14. 15 menos 14, sobra 1. Lembra dessa montagem de divisão? Então, aqui, o que significa isso? Quando eu pego 15 dividido por 2, dá um quociente 7 e resto 1. Então, isso aqui era chamado de quociente, e isso aqui era chamado de resto, da divisão de 15 por 2. Quando a gente for dividir polinômio, a gente não espera que a gente não consegue fazer isso aqui, fazer essa quebra, tá? Decimal. Então, a gente vai dividir de forma a atingir um resto. E aí eu vou explicar para vocês quando que isso acaba. Então, eu quero fazer a divisão p de x por d de x. Então, eu vou fazer muito parecido com aquela divisão que a gente faz para número, tá? Eu vou montar aquela gradezinha. 4x à quarta menos x ao cubo mais 2x e vou dividir por x ao quadrado mais 1. Aqui, o que você vai comparar para poder fazer a divisão é o expoente. E aí você vai comparar os graus dos termos que estão sendo envolvidos. Então, o 4 é a maior potência do p de x e o 2 é a maior potência do d de x. E eu vou comparar eles dois. E eu vou olhar só para eles dois. Então, eu vou olhar só para esse termo aqui no momento e só para esse termo aqui no momento. 4x à quarta dividido por x ao quadrado. Vou pensar na minha cabeça isso aqui, ó, que eu vou escrever. 4x à quarta dividido por x ao quadrado. Isso aqui dá 4, isso aqui vai ser x a 4 menos 2, que é 4x ao quadrado. Então, a resposta, só para essa coisa em vermelho que eu estou escrevendo, é 4x ao quadrado. E aí eu vou fazer a seguinte conta. Vou pegar 4x ao quadrado e multiplicar por todo esse termo aqui. Então, 4x ao quadrado vezes x ao quadrado vai me dar 4x à quarta. 4x ao quadrado vezes 1 dá 4x ao quadrado. E aí eu vou subtrair daquele polinômio que eu comecei, esse novo polinômio que eu obtive aqui. Então, 4x à quarta menos 4x à quarta vai dar 0x à quarta. Aqui eu tenho menos x ao cubo, mas eu não tenho nenhum x ao cubo aqui aparecendo. Então, esse menos x ao cubo ele é preservado. Aí eu vou para a potência 2. Aqui não tenho potência 2, mas aqui eu tenho. Então, aqui eu contribuo com menos 4x ao quadrado.
Aí eu falta essa potência 1. 2x, mas não tem ninguém com potência 1 aqui. Então fica só 2x. Mas o que é importante? Quando eu fiz esse primeiro passo, observa que a potência maior que eu tinha, que era 4, agora ela não é mais 4, ela é 3. Ela abaixou, ela necessariamente abaixou. Tá? Então, esse termo aqui eu não considero mais. E aí, o que eu faço? Repito esse processo para esse novo polinômio que eu obtive. E eu vou comparar menos x ao cubo com o x ao quadrado dali. E vou fazer essa divisão. Então, menos x ao cubo dividido por x ao quadrado é menos x. Porque menos x vezes x ao quadrado dá menos x ao cubo. E aí eu vou fazer agora o produto de menos x por esse polinômio aqui, que eu estou dividindo. Então, vai ficar menos x ao cubo. E aí, menos x vezes 1 dá menos x. E, de novo, eu vou pegar agora esse polinômio aqui, essa subtração, vou dividir, vou subtrair esse polinômio desse polinômio aqui. O resultado está dando, então, menos x ao cubo, menos x ao cubo, isso vai dar 0, x ao cubo. Agora, x ao quadrado, eu tenho menos 4x ao quadrado aqui e nenhum x ao quadrado aqui. Então, menos 4x ao quadrado. Termo com x agora. Eu tenho 2x aqui e eu tenho menos x. Menos x é x positivo. Com 2x dá 3x. E termo constante não tem dos dois lados, então é isso. Ainda posso dividir, né? Então eu vou pegar esse termo aqui e vou comparar com x ao quadrado, fazer a divisão. Menos 4. Então, menos 4 vezes x ao quadrado, menos 4x ao quadrado. Menos 4 vezes 1, menos 4. E subtraio desse polinômio anterior que eu tinha. O x, aqui eu tenho menos 4x ao quadrado com menos dá mais 4x ao quadrado. Vai dar 0x ao quadrado. Aqui eu tenho 3x e não tem nada com x aqui, então é o próprio 3x. E eu vou ter menos 4, que é 4 positivo. Só que a potência que aparece aqui, ela é menor do que a potência que aparece aqui. Estritamente menor. Aqui é 1, aqui é 2. Então eu não consigo mais fazer essa divisão. E é aqui que ela acaba. Tá? Então, o resultado da divisão tem como quociente, isso aqui é o quociente, e isso aqui é o resto. Se eu for tentar reescrever o resto aqui, ó, ele é só 3x mais 4. E, para finalizar, eu tenho essa parte aqui de produtos notáveis. Tá? Então, produtos notáveis são tipos de... são expressões algébricas que envolvem essas variáveis x, y aqui, tá? Não necessariamente, não sempre isso aqui vai ser variável, pode ser número, não tem problema. O x mais y ao quadrado, isso aqui não é x ao quadrado mais y ao quadrado. Nunca escreva isso, né? Isso aqui nunca é x ao quadrado mais y ao quadrado. Se você faz isso aqui, é um crime quase, tá? Isso é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O mesmo para a diferença, né? O análogo para a diferença. Agora você tem menos 2xy mais y quadrado. Então, vou referir sempre isso aqui ao quadrado da soma, quadrado da diferença, e aí você tem a diferença dos quadrados. Então, é um número ao quadrado menos um outro número ao quadrado. Você consegue fatorar isso aqui. O que é fatorar? Escrever com um produto de coisas. E esses aqui são menos comuns, mas igualmente importantes, que é o cubo da soma e o cubo da diferença. Vamos supor, aparece x ao quadrado menos 9. Aparece isso só para você, só isso. Vocês vão ter que praticar isso, tem que estar tão na mente de vocês, que quando vocês olham para isso, vocês têm que identificar qual a fatoração desse tipo de expressão. Porque o que é isso? Isso aqui é uma diferença de quadrados. Né? Eu posso ver isso como sendo x ao quadrado menos o 9 é 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado. Isso é um quadrado menos um quadrado, ou seja, é uma diferença de quadrados. E diferença de quadrados vai ser o produto da soma pela diferença. Ou seja, isso vai ser x mais 3 vezes x menos 3. Tem que ser quase que automático você associar a essa fatoração. Isso aqui é chamado de fatoração.
Por exemplo, se aparece uma coisa do tipo 4y ao quadrado mais 4y mais 1. O 4 é 2 ao quadrado. Então, eu posso pensar que isso aqui é o quê? É 2 ao quadrado, y ao quadrado, mais 2 vezes y, mais 1. Só que agora 2 ao quadrado vezes y ao quadrado, lembra daquela propriedade de potência? Isso aqui é a mesma coisa que 2y ao quadrado, mais 2 vezes 2y mais o 1. Só que 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Mas agora está naquela forma, né? Está na forma do quadrado da soma. Porque eu tenho o quadrado de 1, que é o 2y, mais 2 vezes o quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é 2y, pelo segundo, que é 1, mais 1 ao quadrado. Ou seja, isso aqui é o 2y mais 1 ao quadrado. Então, quando eu olho isso aqui, não é tão imediato, mas vai ser, tá? Eventualmente vai se tornar. Eu olho para isso daqui, eu tenho que associar ao 2 mais 2y mais 1 ao quadrado. É isso, gente. Para hoje era isso. Acho que é isso, gente. Então, até segunda-feira.